Ó, essa daqui, 9 é tudo isso. Pronto, aqui tudo circulado. Oi, Camila. Boa noite, seja bem-vinda. Menina apaixonada, prova surpresa. Tô brincando. Genética. Próxima semana, outra com 20 questões. Eu pedi para o pessoal resolver primeiramente a questão 2, para ver se vocês conseguem sozinhos resolver essa questão. Questão estilo Enem, né? Atualmente é uma questão estilo Enem. Foi a segunda, porque eles aumentaram a complexidade da prova nos últimos anos. Então, significa dizer que você tem que fazer duas contas, depois juntar elas. Se deixa a dona Camila tentar, ver se ela consegue pensar. Não, a gente vai ter uma parte de teorias, mas vai ser 1 hora de questões, 1 hora e 20, 40 minutos só de teoria, coisa rápida. É mutações. Olha aqui, ó, o que eles fizeram. O palco do seriado 1, por causa do comportamento insano. Mudaram porque tá pior, porque vinha muita gente. Olha como tá grande. São 38 alunos, com a tendência de entrada de mais 5. Então, significa dizer que no seriado 2 a turma está repleta. E o assunto do seriado 2 é desse tamanho. Então, você precisa ter calma para explicar os conteúdos. Questão foda, né? Essa questão aí. Não é qualquer um que faz logo de cara, não. O cara não... A questão é uma questão pesada, a questão 2. Eu coloquei de propósito, você mesmo. Daltônico, né? É. O albinismo é muito ridículo.
Genética, né? Sabe qual é o problema de genética? Duas coisas que eu percebo. Eu já vi isso em todos os terceiros anos que eu trabalho. O pessoal tem dificuldade em interpretar e dificuldade do cálculo matemático. A biologia é tranquilo, porque o cara sabe o que é daltonismo. O cara sabe que é uma pessoa albina, é sem cor, mas assim, junta tudo e bota a interpretação do que ele deseja com cálculo matemático de probabilidade, né? Aí o cara fica meio perturbado. Eu entendo você. Fica uma mulher apaixonada, que ganha buquê de rosas. Tudo. Eu mostrei hoje pra Thaís. Oh, Rian, que bonitinho. Tá vendo a música? E aí, Brendi? Conseguisse? Pronto, eu vou dar para vocês mais 2 minutinhos para colocar a questão em prática. Esse tipo de questão a pessoa não sabe nem como começar, né? Eu começo por onde? Pelo início. Pronto, deixa eu começar essa questão aqui. Eu sei que Brendinha está resolvendo o cálculo matemático, mas a gente vai discutir sobre ela, tá? Essa segunda questão, ela fala sobre duas coisas. Ela fala sobre herança ligada ao sexo e ela fala sobre albinismo. Ô, professor, como o senhor sabe que eu estou falando de herança ligada ao sexo? Qual a doença que ele coloca logo de cara? A primeira doença que ele descreve ali, ó, daltonismo. Daltonismo é uma doença que faz parte de uma classificação da genética que você chama de herança ligada ao sexo. Sabe o que significa? Significa dizer que tanto homens quanto mulheres podem ter. Essa doença é uma doença ligada a qual cromossomo? Cromossomo X. Então você não vai usar aquelas letras, nada disso. Você vai usar o cromossomo X. Vou explicar. Vamos colocar aqui, ó, como é que funciona. Um homem daltônico, ele é assim, ó. O Gil controla, só que ele tem um gene ativo excessivo, o desenho. Beleza? Ele é Dzinho, porque o daltonismo é uma doença recessiva, não é dominante. Uma mulher daltônica é como? X, X, Dzinho, Dzinho. Tem que ter os dois cromossomos D, perdão, dois cromossomos X contaminados com esse genótipo recessivo. Tá bom? Então aqui é um homem doente, aqui é uma mulher doente. Tranquilo? Isso é com relação a que doença? Daltonismo. Daltonismo. Agora, você tem que, não pode esquecer que além do daltonismo, nós temos uma doença que é parecida, que é a hemofilia. Alguém lembra do que se trata a hemofilia? É quando a pessoa sangra porque não consegue coagular. Hemofilia é uma doença grave. Também é o mesmo fator genético, o cromossomo triplo está doente. Aí o que você vai fazer? Não é daltonismo com a letra B? Hemofilia seria aqui da letra. Letra H seria Hzinho, Hzinho, Hzinho. Entenderam qual a diferença? Pronto. Isso são duas pessoas que são daltônicas. Aí ele coloca outra coisa na questão. Ele coloca o que na questão? Ele fala sobre albinismo. Albinismo é quando você tem muita ou pouca melanina. Quando você não tem melanina na pele. Aí quero que você lembre de um detalhe. Vamos agora pensar. Isso daqui eu preciso saber muita genética para entender. Uma pessoa albina na sociedade, ela é dominante ou recessiva? Então, significa dizer que você vai usar que letra? Azul, azul. Então, aqui, ó, uma pessoa que é albina, independente do sexo que ela pertence, é um caráter autossômico recessivo. Então, você vai usar letras minúsculas, ó. Azul, azul. Aí você é uma pessoa inteligente. Se a pessoa albina é assim, a pessoa normal, que tem melanina, ela tem duas probabilidades. Ou ela é completamente dominante, homozigótica dominante, ou ela é azão azinho, ela é heterozigota, entende? Porque aquele gene que prevalece é. Vamos agora montar a nossa questão. Nós já temos aqui o checklist para você ter uma base sobre a questão. Olha o que ele traz na questão.
Sabe-se que o daltonismo é uma herança ligada ao sexo e que o albinismo é conhecida por ter um gene recessivo localizado em um cromossomo autossômico. Muito bem. Aí ele começa a historinha. Um casal em que ambos são heterozigóticos para a pigmentação de pele. O casal é heterozigótico. Então, o casal é como? O casal em relação à pigmentação de pele. Não esqueça da pele. Pigmentação de pele. O casal é como? A razão seria homozigótico. Seria falando que é heterozigótico. Então, o casal é assim, os dois. Tanto João quanto Maria tem não, estou cortando os nomes. Azão, azinho, os dois. Beleza, gente? A possibilidade, ele coloca ó, um casal em que ambos são heterozigóticos para a pigmentação de pele, o homem e a mulher têm visão normal. Vê só. O homem, está falando desse homem daqui, desse Mila, esse mesmo cara. A mulher, então, concorda? Então, como é o genótipo dele? X, Y aqui, e aqui é X, X. Ele está dizendo na questão que tanto ele quanto ela são normais. Então, eu posso destacar esse Dzinho neles? Não, então aqui eu vou colocar Dzão e nela aqui também Dzão. Só que a gente fica na dúvida. E o segundo X dela? Aí ele coloca na questão. Sendo ela filha de pai daltônico. Se o pai dela é daltônico, ela tem que ter o genótipo aqui Dzinho, né? Ela não é doente, mas ela tem o gene da doença. Concorda, sim ou não? Pronto, aí ele começa. Deseja saber, agora o bicho vai pegar. Qual é a probabilidade de ter um filho albino e daltônico? Como é o filho albino? Azinho, azinho. E daltônico, já que é homem. Ó, enfim, ele não está descrevendo diretamente. Ele tem que ter, ó, esse filho tem que ser assim, né? Tu concorda que ele tem que ser desta forma? Ele tem que ser um filho albino e daltônico. Aí você vai fazer o cruzamento por etapas. Primeiro cruzamento. Ó. Vamos lá. João e Maria vão cruzar aqui lindamente. Primeira letra com primeira letra. Azão, azão. Primeira letra com a segunda letra aqui. Azão, azinho. Segunda letra com a primeira. Azão, azinho. E segunda com segunda dá o quê, minha gente? Azinho, azinho. Qual é a chance, a probabilidade de nascer assim? 1 sobre quantos fatores aqui? 4, né? 1 sobre 4, que é a mesma coisa que quantos por cento? 25%. Alguma dificuldade, Mila? Pronto, agora vamos para a parte mais complexa, que é esse cruzamento desses dois. Vamos agora cruzar essa ligada ao sexo. Primeira letra com primeira letra dá X, X, concorda? Tesão, desão. Alguma dificuldade? Vamos agora para a segunda. Primeira com a segunda letra. X, X, tesão, desenho. Terceiro cruzamento. Segunda letra com a primeira daqui. X, desão, Y. E segunda com a segunda daqui. X, desenho, Y. Qual é ele que ele deseja, gente? E desenho Y. Essa última probabilidade, né? 1 sobre quantas probabilidades aqui? 1 sobre 4. Aí você é uma pessoa inteligente. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4, você tem que misturar os dois, dá 1 sobre 16. Muito bem. 1 sobre 16 dá 6,25%. Por quê, professor? É a mesma coisa que você dividir 100 dividido por 16. Essa conta, 6,25%. Deixa eu dar uma dica. 1 sobre 2 é quantos por cento? Vê. 1 sobre 2 é igual a 50%. Tá? Por 2, 50%. Tira agora. 1 sobre 4 é a metade disso.
25%. Tá? 1/8 é a metade disso. 12,5%. E 1/3 é a metade disso. 2,25. E assimila. 1/2/4, você vai botar metade, metade, metade. E se fosse 1/3, a metade disso, que é 3,1. 12, 3,5, verdade. E a metade, não quero mais. Tá bom. Com a resposta, minha gente, agora sim, Miloca, você pode confiar. Oi, amor. É. Se ele. Aí o que acontece? Em herança ligada ao sexo, por que você não multiplica por 1/2? Por que não? Porque aqui obrigatoriamente já é homem. Se fosse autossômico recessivo, Brendinha, aí tinha que obrigatoriamente ser tipo uma adivinhar. Beleza? Entendeu, Mila? 1/4. É, se você tem que fazer sempre da forma que você achar melhor. Eu faço a montagem toda para você entender da onde você pode. Dizem que já vai de cabeça. O professor já sei que é 1/4. E aqui já sei que é 1/4. 1/2. Pode fazer de cabeça. Explico. Veja, deixa eu te mostrar aqui. Esse é o homem, essa é a mulher que fez a descoberta. A gente quer saber qual é a chance dele ter um filho assim e assim ao mesmo tempo. Beleza? Aí o que foi que você fez? Primeira letra com primeira letra. Ó. X, Dzão, X, Dzão. Primeira letra com a segunda letra. Ó. X, Dzão, X, Dzinho. Segunda letra com a primeira. X, Dzão, Y. Concorda? Sempre é o X na frente. E segunda com segunda, X, Dzinho, Y. Não é aquilo que a gente quer? 1/4 possibilidades. Diante de 4 respostas, aqui a gente deseja X, Dzinho, Y. Não é o que ele pede? Aí você multiplica essa resposta com azinho, azinho, que ali a gente descobriu, juntou as duas. 1/16. 6,25. Abriu a cabeça, pronto. Não é tão complicado, né? É anticorpo. Isso. A luteína é anticorpo. Eu vou dar uma dica para vocês. Todas as vezes que você for resolver questão de genética, você me viu resolver. Resolva sozinho depois. E depois resolve novamente. Porque quando vier um aparecido, você, oxe, já sei que aqui é um quarto. Já sei que aqui é um quarto de novo. Você já vai tirar de letra. Você vai tirando já. Porque as questões se repetem, só muda a doença, tá, gente? E outra questão ele vai colocar no lugar de daltonismo. Esse é o problema. O lugar de daltonismo vai colocar hemofilia, mas é a mesma coisa. Só muda que aqui é um Hzinho, tá? Ou um Hzão, entendeu? Então, só muda a doença. No lugar de chamar de albino, ele vai chamar de polidáctico. Uma doença aí, tá? Beleza. Beleza? O problema da genética é quando vocês não conseguem interpretar o que ele pede. Aí se pede pai, filho, com mãe, com tio, não sei de quem, não é? Milonga, entendeu, Simão? Graças a Deus. É, ele está pedindo esse, né? O albinozinho.
Oi, amor. Fala. Se a mulher for daltônica, aí ela seria como? Ela teria que ter os dois desenhos contaminados. Aqui, ó. Ela teria que ter dois desenhos. Vê, o daltonismo sempre é desenho, tá? O daltonismo é desenho. O homem desenho é daltônico, porque ele só tem um cromossomo X, né? Aí, quanto X a mulher tem? São dois. Para ela ser doente daltônica, tem que ter desenho, desenho, desenho. Se ela tiver um desenho aqui, ó, ela é normal, mas ela tem o gene da doença. Tipo assim, eu sou normal, mas eu tenho o gene aqui, ó. Lamentavelmente, alguém me deu. Entendi. Estou pensando que em todo caso que ela tivesse um desenho da doença, né? Ela pode ser portadora. Ela pode ser assim, ó, tipo aqui, ó. Azinho é do albino, mas quando tem um azul na frente, ele é normal, não é aquele que manifesta dominante recessiva, é a mesma coisa, tá? Filhotes, posso apagar? Pronto, eu vou agora botar uma questão sobre heredograma. A gente resolve mais duas, depois eu vejo mutações, depois a gente resolve mais três e pronto. Quando vem, termina a aula. Estou me sentindo naquelas questões do ITA, que o professor demora uma hora na questão só. Já pararam, já teve questão de matemática que vocês pegaram, né, professor? Quem, ah, eu, eu, eu fiz uma casquinha de banana recentemente com uma turma que é bem conflitiva lá na escola que eu trabalho. Coloquei todas as respostas como erradas. Tipo, eu tenho A, B, C, D, E, aí nenhuma das respostas anteriores. Aí segunda, resposta anterior, terceira, nenhuma. 10 questões. Quem foi fazendo, eu fiz 10 vezes que foi mostrando. Ele mesmo desconfiava. A pessoa sabe que não está errado, o pensamento dele vai estar equivocado. Nunca. Tu gosta de questão de matemática demais, né? Para entender, minha filha. Tu tinha resolvido. Um sobre dois de novo, né? A herança ligada ao sexo, como ele já determina o sexo, você já não precisa multiplicar. Pronto, gente. Vou fazer o seguinte agora. Vai ser a questão de baixo, a questão número 3 que eu vou colocar aqui, que eu vou explicar várias coisas. Vou colocar aqui para vocês o que é relevante dessa questão. Tá aqui. Mutações. Mutações genéticas. Eu vou te mostrar as doenças que você pode ter no seu DNA. É tranquilo. Umas doenças bem estranhas, quando você engravida tarde e tal. Acho que é importante engravidar aos 15 anos. Estou brincando, tá, gente? Até os 30 e pouco. E quando você passa dos 40, os ovos já são velhos. Aí nada contra, entender? Mas assim, a chance de você ter um filho com a doença genética amplia muito, né? E é muito ruim. Olha, um exemplo para você. Engravidei cedo. Pô, que pena que você não está preparado para isso. Mas é melhor nascer saudável, bicho. Ter um filho com algum tipo de deficiência que você tenha mais dificuldade de criar. E você, Maria, de primeira viagem, é uma criança cuidando de um feto. O.
Você lembra o que significa isso aqui? Esse símbolozinho assim? Cruzinha aí. E um negocinho para cima, uma setinha para cima. Sabe o que é isso? Homem, mulher. Homem, homem, mulher. Mulher. Mulher é cruzinha. Está dizendo que a gente tem um peso, professor? Não. Está dizendo símbolo, né? Pronto. Fiz a coisa aqui. Ele aponta para esse. Vamos ver. Não sei, eu vou descobrir agora. O que é essa seta? Deve ser o que ele pede, né? Se cruzar, se cruzar. Pronto. Pronto, gente. Deixa agora eu explicar para vocês como funciona esse esquema, tá? Deixa eu dar uma dica para vocês. Todo mundo olha para mim aqui rapidinho, que pode ser uma orientação geral de questões. É só você fazer a contagem. Nem sempre é assim, mas neste tipo de questão, geralmente eles copiam desta forma. Você tem quantas gerações? Avós, os pais e os netos, concorda? Assim, a primeira geração é a geração dos avós, depois vem a geração dos pais com os filhos, depois a geração dos filhos, concorda? E nós teríamos os filhos, como é? Primeira, segunda e terceira geração. Se tivesse alguma coisa, quatro e assim sucessivamente. Pelo esquema, vocês estão percebendo que a parte tracejada nós encontramos em menor quantidade? Ó, a parte que está pretinha, pintada, está em menor quantidade. Então, significa dizer que isto que está em menor quantidade é uma doença. Esta doença, na quantidade de pessoas que tem aqui, ela é dominante ou recessiva? Recessiva, porque ela se encontra em menor percentual. Aí você é inteligente. O que é recessivo? Quais são as letras que a gente usa? As minúsculas. Azinho, azinho. Então, aqui é azinho, azinho. Aqui é o quê? Azinho, azinho. E a avó materna, verdade. Azinho, azinho também. Pode ser qualquer coisa, né? A cabeçona, né? Pode ser também. Aí é só você pensar. Se esta pessoa e esta pessoa daqui nasceram destas pessoas normais, elas são normais. Aqui, não, aqui eles não podem ser azinho, azinho os dois. Tem que ser o quê? Tem que ter o geneazão aqui, concorda? Aí eu te pergunto, essa pessoa e essa daqui que tiveram esses dois filhos, eles são como? Eles são azão, azão ou azão, azinho? Azão, azinho. Por que azão, azinho, carrasco? Porque só através desta carga genética eles poderiam ter esses filhos. Tu concorda que este primeiro vai dar essa letra e o segundo vai dar a segunda letrazinha? Se eles fossem assim, ó, os dois, ó, teria probabilidade dessas pessoas nascerem? Nunca. Então, filhos doentes, pais heterozigóticos. Fixe isso na memória. Filhos doentes, pais heterozigóticos. Aí vamos para a parte que geralmente gera um dilema nos alunos. Agora que o bicho vai pegar. Tu concorda que essa moça aqui na ponta esquerda, ela é normal? Ela é normal, ela não pode ser assim. Ela tem um gene azão. Essa moça que está aqui na outra ponta, ela também é normal, ela tem um gene azão. Aí eu te pergunto, ela é azão, azão ou azão, azinho? Os pais são assim. Vê, vou te mostrar aqui, ó. O pai é assim, concorda? E a mãe também é como? Assim. Vamos fazer o cruzamento. Primeira letra com primeira letra dá azão, azão. Primeira letra com segunda dá o quê? Azão, azinho. Segunda com a primeira daqui. Azão, azinho novamente. E segunda com segunda. Azinho, azinho. Não importa que esta não conta. Essa pessoa daqui ou é assim ou é assim. Qual dos dois é? Você não tem certeza. Não. Ou ele é assim ou ele é assim. Concorda? Você fica na dúvida. Aquilo que você está em dúvida, coloca o cronograma. Ação, traço. Quando você tem dúvida, você não tem certeza, você não tem 100% de certeza que é assim. Você sabe que a maior probabilidade é ser dessa forma, o que tem maior quantidade, né? Mas pode nascer assim ou não?
Pode, então, razão traço. Aqui também razão V, traço. Entenderam qual é a lógica? Pronto, vamos montando aí no seu materialzinho. Só. Oi. Epistática é um gene que bloqueia o outro. Tipo, tem um gene A, que deixa a pigmentação de pele preta. Se ele estiver perto do gene Czinho, o Czinho bloqueia ele. Esse é o gene epistático, que bloqueia o funcionamento do outro. Como é o quê? Isso é uma mutação genética no quarto par de cromossomos que nós temos. Nós temos 46 cromossomos. No quarto par de cromossomos que acontece uma mutação do que acontece. Só que tem vitiligo que é tranquilo, que você tem algumas manchas nas mãos, no rosto, e tem vitiligo que é geral, que é crônico, que é o de Michael Jackson. Só que além disso, ele tomou algumas drogas para evitar a doença que multiplicou, piorou nele. Aí ele ficou pálido. Vocês perceberam que ele saiu de negro para branco? Não, ele não saiu de negro para branco, feito eu, não. Indo para branco, albino, albino, azinho, azinho. Ele não nasceu nem assim, ele estava assim. Ele era tão assim que ele estava assim, azinho, assim, bem pequenininho. Ele era super albino, era pequenininho mesmo, albininho mesmo. Minha gente, ele perdeu até o nariz. Até o cabelo dele mudou. O cabelo no começo era bem enroladinho. Diz aí, Edson. Uhum. Isso. Aí vamos agora para o lado oposto. Preste atenção aqui. Olha aqui, ó. Azinho, azinho. Mas ela tem, ó, graças a Deus, ela tem filhos normais. É só você usar a cabeça, é só você pensar. Vamos pensar, vamos usar a lógica. E ela, mãe, dessa e dessa, dessa aqui, ó. Os meninos que nasceram dessa mulher que é doente. Tu concorda que ela vai doar esse azinho para elas? Todas elas vão ter azinho aqui. Só que elas são normais ou recessivas? São normais, então todas elas são o quê? Aqui. E o pai é o quê? O pai é assim, né? Você tem certeza absoluta que o pai é assim? Certeza absoluta. Se o pai for assim, se o pai for assim, pode nascer essas filhas? Claro, claro. Vê. O pai é assim, ó, com a mãe assim, todas as filhas vão nascer assim, concorda? Aí você não tem nem dúvida. Mas o pai sendo assim, com a mãe assim, também pode nascer o filho normal assim. Aí, razão azinho, pode acontecer. Então você tem dúvida desse cidadão aqui em cima. Tudo que tem dúvida, você faz o quê? Para não polemizar. Razão, traço. Ok? Aí matamos o problema agora. Esqueça daqui. Esqueça. O que ele pede na questão? Olha o que ele pede na questão para vocês verem. Você vai virar a página. Olha o que ele quer na questão. A probabilidade de 1 e 2. Um é aqui, ó, Mila. 1 e 2, que é aquilo que eles estão apontando, indicado no aretograma, terem uma criança míope. Míope é a doença que ele coloca. A doença. Qual é a chance do cruzamento deste homem com esta mulher de nascer uma criança azinho azinho? Qual é? Aí é só você cruzar. Como é o homem? Azinho, azinho. Como é a mulher dele? Azão, azinho. Só fazer o cruzamento aqui. Faça. É só fazer o cruzamento. Dá o que aqui? Isso. Aonde? É mulher. Mas aqui, lembre-se que nem toda mulher obrigatoriamente tem que ser azão azinho. Ela pode ser azão azinho ou azão azão. Porque olha o pai. O pai não é azão azinho e a mãe não é azão azinho. Tu concorda que se eu pegar esta primeira letra com esta
vai nascer razão, tem essa probabilidade nessa bolsa. Tá bom? Então, vê só, faça o cruzamento. Aonde, não? Aqui? O que eu coloquei? É só você fazer o cruzamento. Vamos lá. Você tem aqui o pai e tem a mãe, né? Pronto. Se o pai for assim, ó, azão, azão, cruzar com azão, com azinho, azinho. Quando eu misturar este gene com este, não vai nascer azão, azinho? Agora vamos para a segunda possibilidade. Se o pai for assim, azão, azinho com azinho, azinho, também ele vai nascer azão, azinho, se for normal. Vê, nas duas possibilidades, ou o pai sendo homozigoto dominante, ou ele sendo heterozigoto, para os filhos nascerem normais, todos serão assim. Beleza? E aí, minha gente? Esse cruzamento dá o quê? É só fazer, juntar as letrinhas. Aqui, ó. Vou colocar como se fosse aquele negócio movinho. Primeira letra com primeira letra, dá o quê aqui? Azão, azinho, né? Primeira letra, azul. Segunda com a primeira letra. Azão, azul. E segunda com a segunda, dá o quê? Azul, azul. Ele está querendo saber a chance de nascer que é míope. Quem são os dois aqui? Azinho, azinho, né? Não é dois, quatro possibilidades. São pessoas inteligentes. Sobre você pode simplificar. Dois quantos por cento? 50%. Qual a resposta aí? Resposta letra P. Tem que trabalhar, menino. Tem que trabalhar agora. E aí, de boaça, Pamela? Essa tu já está na 15ª. Puta que pariu. Meu Jesus Cristo tem poder. Eu vou pedir para ela pegar o piloto aqui, ó. Tem estratégia aqui. Tá. Vamos agora piorar o problema. Resolvam sozinhos a questão 4. Questão 4 é enrolação. Tá. Depende muito. Deixa eu ver. Depende. Tá, vai. Qual é? Depende do pai. Sim. Depende do pai. Adultos. Sim. X, 10, por exemplo. Isso. Dependendo do pai, dependendo, 50 Qual é mais correto? é doente. 20%. É, Como não tem resposta, qual é? Certeza. Certeza? É.
ligado? Pelo outro, Com certeza. Diga não, qualquer coisa. Questão número 4, né? Ele enrola tal. Aí ele coloca um casal normal na terceira linha no final. Um casal normal que possui 4 filhos normais deseja ter um filho, tá? Ou querem ter outro quinto filho, por exemplo. Sabendo-se que a herança desta característica é autossômica recessiva e que o avô paterno e a avó materna da criança eram algumas. Matar essa questão. Vê só. Vê. Tem um casal que deseja ter um quinto filho. Ele está dizendo que esse casal é normal, mas no histórico deles tem pessoas que estão doentes, que são albinas no caso. O que significa dizer isso? Significa dizer que esse homem e essa mulher não podem ser azão. Elas têm que ser o quê? Porque eles têm histórico na família. Então, os dois são heterozigotos. Entendesse? Aí você faz o cruzamento e a chance de dar azinho é quanto? Vou pagar aqui. Do gabarito oficial? Não, o gabarito está errado. Já, se não me engano, tem 4 erros nesse gabarito. Eu fui pegar da internet, quando a gente foi resolver, tem coisa absurda, tipo assim, ó, não, azão. Oi? Não, eles... Impossível. Diga, meu amor. Ele quer saber se nascer um filho azinho, né? Ou sobre 4, 25%. Letra É só isso. Um texto desse tamanho, é só isso, a resolução. Um texto desse tamanho para ver um negocinho pequeno, né? Tá. Pilotes, questão 4 nós sabemos. Agora vamos aprofundar um pouco acerca de mutações agora. Eu vou trabalhar um pouquinho de teoria com vocês, para a gente parar de só contar matemática. Beleza? Essa já vai acabar a ficha mesmo. Ele está querendo mais 20 questões. Eu vou mandar para ele uma ficha só de 40 questões de terceira lei de Mendel que nem existe. Eu vou trazer próxima semana uma ficha, mas eu vou trazer aqui questões de desafio. Quem acertar, tirando o Edson, que já está calejado, aí eu dou uma caixa de chocolate da Ferreiro Rocher. Olha, meu Deus do céu. Depois aí você vende a caixa e fica rico, pronto. Deve ser mais ou menos isso. Não, eu vi uma na loja americana por R$ 48. E no shopping eu vi por 65. Tá pequeno. Não, são bem simples. Aí você vai mastigando devagarzinho. É fogo. Eu vi uma vez, não tem aeroporto. Quando eu chego no aeroporto, tudo é mais caro, né? Eu vi uma que vinha 12 bombons. 192. É muito gostoso. É diferente, é diferente. O cacau deles é diferente. Vamos embora. Meus filhos, deixa eu começar mutações aqui. Apenas meia horinha de mutações. Depois mais meia horinha de dúvidas e questões e preu. Nossa aula é rápida. Vamos trabalhar um pouco acerca de mutações genéticas. Posso trazer outra ficha próxima semana? Quanto mais ficha treinando, melhor, né? O problema, Edson, é quando chegar em genética de populações. acontece quando a mãe é. Não. A mãe é negativa, o filho positivo e o pai positivo. E eu até bati na tecla assim, tem que ser.
Não, porque aí não vai nascer o filho. O pai, você. A mãe tem que ser negativa, o filho tem que ser positivo. E óbvio que o pai tem que ser positivo, senão é filho do urso. Oi? Mais ou menos, isso não tem muita coisa não. Eu tenho uma folha, escrevi muito já, né? Eu vou montar com vocês aqui um cariótipo. Vocês sabem o que é cariótipo? São os 46 cromossomos que nós temos. É a partir dali que eu vou ensinar as mutações. Primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par. Já que ela disse que só tinha uma página, então já disse, vou fazer então. Tem um aluno que eu estava fazendo isso na quadra, ele tem que fazer esse xizinho todinho, pessoal. Se você tiver com um a menos, você tem uma síndrome. Quer ter uma síndrome? Não, não quero ter. Continua. Como se surgisse aqui. Me contaminei. Ele me contaminei da síndrome, abestalhado demais. Sabe? É a geração da internet, né? Do TikTok. Professor, eu vi no TikTok que, né? Tem isso, é. Truque de cabelo. Hum. São quantos pares aqui? Primeiro, vou ter que botar os números aqui. Olha. E aí, Nila? 23 pares são quantos cromossomos? Deixa eu ver. 11, 12, 13, 14. Cadê Flávio, velho? Será que ele tá online? Tá, não. Pronto, nós temos aqui 23 pares de cromossomos. Vamos agora para a classificação que é cobrada pelo Enem. Presta muita atenção para ninguém se perder. Do primeiro par, da primeira dupla que nós temos, até o 22º par, ou seja, do número 1 ao número 22, totalizam quantos cromossomos aqui? Se 1 é 2, 22 é o dobro, é quanto? 44. Então, do número 1 ao número 22 são 44 cromossomos. Aí vem 45, 46, 45, 46. Sexo feminino, sexo masculino. Então, preste atenção no que eu vou comentar. Da primeira dupla à 22ª dupla, estes pares de cromossomos você vai denominar de autossômicos. Do primeiro ao 22º par, o nome que você atribui, o nome, é cromossomos autossômicos. Então, ó, do primeiro ao par 22, você denomina, não fui eu que inventei, tá? Não foi eu que inventei. Você chama de cromossomos autossômicos. Quem aqui dessa belíssima turma sabe me dizer qual a função dos cromossomos autossômicos? O que é que eles fazem para a espécie humana? É características do corpo, de forma geral, né? Altura, tipo de pele, olhos que você tem, tipo de cabelo. Eu não gosto do meu cabelo, professor, né? É o cromossomo autossômico. Para vocês terem noção, foi descoberto recentemente. Não tem aquelas pessoas que têm muita facilidade com matemática, mas não é tipo você, não. Você tem muita facilidade mesmo. É tipo aquele japonês do programa do Luciano Huck, que fica fazendo as contas assim. 225 menos 18 vezes 53, não sei o quê. 31. Oi? Tem a ver com genética. Oi? Do PA 23. Aí vê só, gente, para vocês entenderem isso. As pessoas que têm facilidade de fixar informações matemáticas e fazer conta rápida é aqui, ó. É no PA3. Eu não acreditei, não, bicho, quando eu fui ver um artigo científico sobre isso. É o PA3 que assimila essa facilidade que nós temos. Que a gente tem, na realidade, né? Que no meu caso, eu acho que é atrofiado, porque eu não tenho facilidade alguma. Eu tenho que fazer as contas várias vezes. Tu também tem que fazer as contas várias vezes. Porque às vezes eu digo assim, meu irmão, todo mundo porra, sabe fazer as contas e eu não consigo entender essa conta. Às vezes acontece, velho. Você fica travado. Já o 23º par, não desconcentrem, por gentileza,
é o par que determina a genitália que vocês têm. É o par de natureza sexual. Então, se você tem ovário, útero, vagina, você é XX. Se você tem pênis, escroto, corpos cavernosos, testículo, você é XY. Tá bom? Aí vamos discutir sobre mutações. Atenção. Imagine hipoteticamente que vocês forem ser pais futuramente. Ah, não quero. Pronto, beleza. Vocês forem adotar uma criança e você descubra que essa criança é assim, ó, ela tem um cromossomo a mais aqui. No lugar de ter uma dupla, ela tem uma trissomia. Isso é trissomia, tá, gente? O que é trissomia? 3 cromossomos no lugar de ter um par. Ele tem um trio, uma trissomia. A trissomia do 13º par, qual a doença? Já vimos isso. É a que a esposa de Zé Vaqueiro teve com o filho agora. O filho de Zé Vaqueiro nasceu com isso. Síndrome de Patau, que você chama de Patur. Sim, sabe o que é isso? Esse cromossomo a mais atrofia o que está do lado. Então a criança nasce com defeito ósseo, defeito encefálico, defeito de visão, defeito de mastigação, um monte de coisa. Como ele é um cara rico, ele tem condições de tratar, mas o filho nunca será normal. Então, no final das contas, é muito triste, concorda? Minha filha, vê só, a expectativa de vida de uma pessoa assim, ela é muito pequena. Então, tem criança com síndrome de Patau que vive até os 8 anos. Não estou dizendo que vai acontecer com ele, mas assim, muito difícil desenvolver. Ela identificou com 7 meses. Porque quando você faz uma ultrassom em 3D, dá para você ver o rosto, mas era uma vida já 100% formada. E ela disse, não vou ter. Não. Sabe por quê? Vou te explicar qual é o problema. Quem tem culpa desse filho nascer assim? Lembre-se que não é a culpa querendo, você é a culpada, nada disso. Quem tem culpa do filho nascer assim? O homem ou a mulher? A mulher. Pelo seguinte fato, com todo respeito às 450 mil pessoas que estão ao vivo aqui assistindo minha aula, bote um pix de R$ 1, viu? Eu devolvo 5 mil, feito aqui no YouTube, né? Vamos lá. Gente, o problema todo é que a mulher, ela nasce com 420 óvulos. Se tivesse ao vivo, né? 420 óvulos. Você nasce com 420. Quando vocês começam a menstruar, você começa a menstruar com que faixa etária, mais ou menos? Professor, eu comecei a menstruar com... Senhora, professor. E ela fala de desconforto. Quando você começa. Você começa entre 12 e 16. Só que tem criança que começa com 11, tem mulher que começa com 9. Eu conheço a aluna que começou com 8. Significa dizer que vai chegar na menopausa mais cedo também, né? Começa mais cedo, termina mais cedo também, é um problema. Então, 13º par, você tem a síndrome de Patau. Sabe quem deu origem a esse cromossomo a mais? O óvulo. Porque, vê só, analisa. Como é o homem? O homem tem espermatozoide aqui e ele tem 23 cromossomos, concorda? A mulher tem seu óvulo também, normal, bonitinho, com 23 cromossomos. Mas qual é o BO da mulher? A mulher já fabrica os óvulos quando nasce. Vocês todas aqui na sala têm 420 óvulos em média já produzidos. Aí todo mês você vai liberando um. Aí próximo mês 419, aí no mês seguinte 418, até chegar ao último. Tu concorda que aquele último é velho? Ele é velho, então ele pode ter uma mutação genética. No lugar de ter 23, ele pode ter 24 cromossomos. Por isso, qual a melhor faixa etária para você engravidar? A melhor faixa até 33, 34 anos. Aí tem mulher que engravida com 45, 46, a famosa gravidez de risco. Tem que ter cuidado. Então, no caso dele, não foi por causa disso. Foi uma mutação aleatória, porque a esposa dele é jovem. Jovem esposa dele. E ele nem se fala, né? Zé Vaqueiro, o original. Vamos lá. E o 18? E se você nascer com o 18, com a trissomia? Como é chamada a doença? 18. Um X a mais aqui. Aqui é Patau. E esse daqui, o 18. Tu lembra, antes? O 18, quando você nasce no 18 com a trissomia no 18, síndrome de Edwards.
Síndrome de Edwards. Sabe como nasce uma pessoa com síndrome de Edwards? Cego. Cego, má formação muscular, sistema circulatório reduzido, capacidade cognitiva menor. Enfim, síndrome nunca é algo bom. A galera fica, não, mas nós temos que entender, nós não podemos ter preconceito. Não é preconceito. Ninguém quer ter um filho com a síndrome. Ninguém quer ter. Ah, é por uma questão de eu vou permitir, não. Somos todos fatal, não. Pelo amor de Deus, minha gente. Criar é muito difícil, gente. Criar é muito difícil. Nós temos que respeitar, dar condições, dar investimento na área de saúde para que essas pessoas tenham melhores condições de vida, mas é muito difícil. Para os pais é muito. Deve ser muito triste. E para a criança, meu Jesus Cristo, pô. E aqui, ó. Um cromossomo a mais no 21º par. Quais da doença, você já falou. A doença do 21º par. Síndrome de Down. A pessoa Down é perfeita, né? Já perceberam que o Down, ele fala, socializa, tira onda, brinca, namora, casa, é gerente de supermercado, é caixa, consegue se socializar. Antigamente, a expectativa de vida de um Down era até os 35 anos, hoje em dia, com 50, tá vivo pra caramba, com 60 tá ali trelando. Porque ele tem, querendo ou não, uma certa dificuldade cognitiva, os órgãos eles têm uma tendência maior a atrofiar mais cedo, mas com terapia ocupacional e fisioterapia, os caras... Eu já conheci um casal Down, assim, perfeito, né? Eles têm um líbido sexual muito ativo. Eles se pegam na tua frente, que você fica constrangida, entendeu? E aí, juro a você, eu tinha, velho, eu lembro de uma vez de José, bicho, um vizinho de frente, assim, dele, ele com Down, ele tinha 18 anos, pirraia. Ela começou a namorar com uma menina normal, juro a você, ela não tinha preconceito nenhum. Mas juro a você, quando os pais saíam, que os dois ficavam sozinhos, eu chutava ela correndo pela casa, porque ele ia atrás dela. Aí eu ficava pela banda, porque na verdade é assim, a gente chama ele de Zezinho para o filho de José. Zezinho, pare! Não vou não para lá, não, tô só. Não quero ir atrás dela. E ele já tava pelado, acredita, pelado atrás dele. Ficava doido vendo a cena. Meu Deus do céu. Aí eu chegar, o nome dela era Laila. Laila, vê só, culpa sua. Você sabe que ele é um perigo. Então, e você ainda fica só com ele. Ela gosta dessa perseguição. Oi? Você que está aqui em Salé, 450 mil pessoas agora. Mais um inscrito no canal, por gentileza. Gente, é muita loucura. Vamos lá. E aqui? E o defeito são 23. Tem que se lembrar de todos. Pronto. Defeito do 23, número 1. Ó. Que BO. Que BO. Você não vai nascer com esses dois cromossomos, não. Você vai nascer com 3. Vai nascer assim, ó. X, X, X. Aqui no 23, ó. Você vai nascer com triplo X. Super mulher é o nome do problema, sabia? Tem Superman, Super, super mulher. Super mulher. Ah, professor, sou uma super mulher, sou assim. Acho que eu tenho XXX ao cubo ainda. São 6 que eu tenho aí. Vai. A super mulher também nasce com atrofias. Pô, o ovário dela é menor, uma desgraça. Minha gente, sabe quantos metros mede o intestino delgado? 6. Uma pessoa com super fêmea, super fêmea, nasce, super fêmea é sério. Super fêmea nasce com 4 metros, 3 metros e meio do intestino. É uma desgraça, a capacidade de absorção menor, digestiva é menor, come muito e não engorda. Mas eu tenho isso, então, professor. Não, porque você tem metabolismo. Não tem nada a ver com o intestino. Ninguém aqui tem intestino menor. Tu come muito, Brendinha? Essa? Depende do dia. Como assim depende do dia? Edson come pra caramba, né? E, meu irmão, essa daqui. O quê? Essa daqui é um perigo, meu irmão. Essa aqui é perigosíssima. E quando a pessoa nasce assim? E quando a pessoa nasce assim? X, X, Y. Klinefelter. Klinefelter.
Klinefelter. Tem que decorar isso, viu, gente? Klinefelter, você nasce com um cromossomo X a mais, certo? Entre o X e o Y, você nasce com esse cromossomo a mais. Klinefelter, aqui, ó. Não tem XY, outro cromossomo X aqui no meio, similar, ó. Klinefelter. E quando você nasce com apenas um cromossomo X, um sozinho, que você chama de X0, a síndrome de Turner. Síndrome de Turner. É uma mulher que ele tem rosto de homem, o corpo aqui, a parte de cima de homem, mas seio, é horrível. Que ele nasce meio assexuado, pronto. Ele nasce com características fenotípicas que lembram a mulher, mas tudo meio atrofiado, tipo uma vulva menor, uma desgraça. Não, não tem puberdade. Não fica fértil. Não engravida. Que bom, pessoal. Não pensa. O cérebro dele é menor. É um terço da massa encefálica. Klinefelter. Aqui a pessoa nasce com estruturas extremamente desenvolvidas em locais que não podem. Um apêndice maior empurrando o fígado. Aí o que acontece? Atrofia de ordem cardíaca, muito em pessoas que têm Klinefelter, o coração é um pouco maior, a artéria aorta é um pouco mais grossa, então o cara fica propenso a ter um infarto, entendeu? Minha gente, nada disso é bom. Nada disso. A gente saudável tem perigo de ter uma doença? Imagine uma pessoa assim, tá? Minha gente, é muito triste, é verdade. Eu vou chorar. É muito triste. É, o Zé, mano. Não, nunca é as características, não. É. Assim, do lugar e aqueles ali, aqueles três. Pequeno, 18. É lindo, tô olhando assim, com a cara desconfiada. Ah, mais fofa desse. Como é, nego? Herança. Hum, isso. Herança. Do DNA materno, é. E aí, minha gente, até aqui de boaça, tranquilos demais, né? Então, vou apagar ali. Vamos falar agora de mutações estruturais.
Eita, minha gente, vocês passam o dia onde? Hoje? Tu passa na escola, né? Na escola o dia todo. Também? Tu ainda é terceiro ano, né, Toninho? E você, eu sei que o Nenê foi malhar, Iga Maromba, Graziano Barbosa. Edson também foi malhar. Olha, meu Deus, é de manhã cedo, tô indo pra academia, faz aquele vídeo, gente, estou aqui me cuidando, né? Terminaram o ano passado, eles foram meus alunos daqui de Isolado ano passado, ficam na frente, com um menino estranho chamado Tô brincando. O vizinho era maravilhoso, eu adoro ele. Eu adoro ele. E tu lembra as perguntas dele? Carrasco, eu só não entendi esse cromossomo aqui do lado do trio. É muito engraçado as perguntas dele, né? Bem assim. Um cromossomo a mais. Ó. Ah, tá. Maravilhoso. Ele tá fazendo o que agora, gente? Eu imagino ele no curso de exatos, que é muito exatos ali, né? Caramba. Deve estar um rapaz. Quem não gostava de Que coisa, né? Aquele dia que te enterraram, ele tava. Que te enterraram. Não, não enterraram ele lá na praia? Deixar sua cabeça lá de fora. Aí, aqui nesse lugar aqui me enterraram, ele mostrando as fotos. Pronto, agora vamos para mutações estruturais, tá, gente? Mutações, anota aqui, ó. Mutações estruturais. Eu vou anotar aqui, eu vou fazer um esquemazinho para vocês entenderem como funciona isso. Ó. Eu vou explicar o que está acontecendo nesse caso A. Nesse caso 1, na verdade é melhor botar. Negócio todo. Isso é o horário mesmo. Que você está fazendo. Então, pronto. E aí, Mila, melhorou? Mais ou menos, né? Tá. Tá. Nada é perfeito nessa vida. Ela tem namorado. Quero ver se vocês entendem o que é que está acontecendo aqui.
folga dela. Não tá vendo o João aí? Olha, cara. A gente, vamos lá, isso que eu perdi. A gente parou uma vez, 20 minutos, só falando de espírito, não foi? Tá aí, ó. Ô, Brenda, João tá aí, falasse com ele. E ele tá separado, sozinho aí, né? Tu tem medo dessas coisas, né, Brendinha? É sério? É sério? Tu achasse mais violento? Só? Qual que tu achasse? Como é? Como foi aquela história aí? Hum. Oxi, é?
Meu irmão, que coisa obscena, absurdo, absurdo, velho. Não é, velho. E ela milionária, né? É, eu também. E assim, tipo, é como, por exemplo, o pai de Neymar, gerencia o dinheiro dele, mas Neymar pega o dinheiro na hora que quer. O bichinho agora vai ganhar menos, né? Porque vai ganhar 1 milhão por dia. Mas assim, tudo bem. Agora, assim, eu acho que Neymar vacilou, viu? Neymar vacilou. Sabe por quê? Porque não, analisa. O problema do Neymar atualmente, Mila, não é mais dinheiro. Ele não precisa mais da grana. Ou seja, o cara que ganha 60, tipo 60 milhões por ano, ele ganha. Vai ganhar 100 milhões por ano. São 40 milhões a mais, cara. Mas assim, ele não é mais o problema de grana. Ele decidiu parar a carreira mesmo. Porque o que acontece? Ele não deu o que a gente esperava que ele desse. Ele é muito novo. Ele saiu do PSG, que é um time muito tradicional que tem. Aí, no lugar de ir para outro time da Europa, ele foi para um time na Arábia, não foi? Para ganhar 100 milhões. Para ganhar, na realidade, assim, para ganhar 1 milhão por dia. Vai ganhar, assim, entenda, ele ganhava 600 mil reais por dia. É para ganhar agora 1 milhão por dia. Assim, para ele já não é a questão do dinheiro. Isso pouco importa. É a questão de qualidade de vida mesmo assim. Que ele poderia ir para um time maior, ganhar um pouco menos, mas, poxa, enfim, tem mais projeção para o futuro, ainda ganhar a Copa do Mundo. Ah, mas Cristiano Ronaldo já deu o que tinha que dar. Cristiano Ronaldo tem 37 anos, pô. Ele tem. Neymar, ele era. Tu lembra na época do Santos, os vídeos do Santos? Meu irmão, Neymar tirava muita onda. O problema todo foi. Ele era top, só que ele se perdeu na carreira, porque muito dinheiro, né? Tô vendo aqui, chega. Então é mais de 1 milhão por dia. Acho que eu iria. É carro de luxo. Família da vida. Tem que mudar a cultura. Ele quer isso tudo porque, bicho, ele já tem. Ele vai levar gente, olha, ele vai levar uma trupe de gente aqui. Ele vai fazer uma farra, uma rave na Arábia. Ele não vai. Olha, cara, tem essas regalias, porque é o seguinte: ele não vai gastar nada. Tipo assim, eu quero viajar para um hotel X. Pronto, vá, meu filho, eu pago. Porque o príncipe da Arábia é o presidente do time dele. Aí o que acontece? O príncipe da Arábia, ele não é dono da cidade, não. Ele é dono do que tem debaixo da cidade, que é o petróleo. Lá, assim, eles foram escavar para ver se pegava água mineral, eles encontraram petróleo, pô. Eles ficam encontrando petróleo como se fosse assim. Eita, bota aí mais 2 bilhões de petróleo, então, aí. Eu quero dizer, leva. É, ele para ir para a Arábia, né? Ele também tem as regalias dele, mas o Messi já tem 36 anos. Aí o que acontece? Já está em fim de carreira, Neymar estava na metade, poderia ser campeão na Copa do Mundo ainda. Mas ele decidiu, não, estou nem aí para o país. É, Neymar ainda. É que ele vai levar. Ele vai levar um monte de amigo, um monte de. Ele vai levar um monte de. Que é isso? Já pegaram aqui, não. Até parece. É, cada publicação que ele fizer no Stories é 500 mil dólares. Meu irmão, se. Meu irmão, juro a você.
Olha, se a Academia Santa Gertrudes me desse R$ 100 por cada publicação, eu publicava uns 10 por dia, 20 por dia, tá doido? Era. Cara, tu só publica agora essa academia. Claro, R$ 2.000 por dia. Ele é o que mais ganha na história, pô. Ninguém vai ganhar mais do que ele. Não, é Haaland agora. Segundo é Messi, né? Ah, é verdade. É um jogador que era do Real Madrid. Tu não sabe não, né? Haaland. Quem? Todos os jogadores de futebol. Haaland do Manchester City, meu irmão. Haaland. Haaland. Filhos, posso continuar agora? Já que a gente tá falando de fortunas, a gente agora vai tem que botar R$ 50 de gasolina no meu carro. Vê só. Ó aqui, ó. Presta atenção. A, B, C, D. Atenção, vamos terminar. A, B, C, D. O que foi que aconteceu aqui? Duplicou A. Tu concorda que eu tenho um gene que estava saudável e agora eu tenho um gene que foi duplicado? Duplicar um gene é positivo? Não, é negativo. Então aqui é questão de duplicação, que tem alguns autores que chamam de gene de adição. Então, esse tipo de característica genética, onde você adiciona um gene a mais, você repete um gene a mais, é uma mutação estrutural muito negativa. Beleza? Olha aqui o que aconteceu. A, B, C, D. Aí ficou A, B, D, C. O que foi que aconteceu aqui? Uma troca, né? Essa troca, biologicamente, você chama de inversão. Inversão. O que é pior para o corpo humano? O que é que vocês acham, gente? Sério mesmo, sem tirar onda. O que é pior para a espécie humana? Você duplicar um gene que já existe ou você trocar a posição de um gene? Quando, quando você duplica, o que, que acontece? Você pode pensar assim, pô, professor, dupliquei o gene da inteligência, né? Vou ficar 2 vezes mais inteligente. Esse gene duplicado ele vai bloquear o funcionamento do outro. Então você vai piorar. E quando você faz essa troca, você danifica os dois também. Mas o que mais mata é esse. É o processo de adição. Geralmente radiação. É radiação. Não estimula. Isso. Não, às vezes a radiação não faz efeito, né? Mas a maioria dos casos, se você pegar uma radiação tipo assim, for colocar, está muito exposto a buraco de camada de ozônio. Aí a radiação tipo C, que vem da radiação ultravioleta, ele pode gerar essa mutação de inversão. Entendesse? Um efeito radiativo muito forte gera isso. Quando você vai para o espaço, pode acontecer isso. Por isso que o cara que vai para o espaço tem que se preparar muito. Inclusive, eu estava vendo aquele cara que era ministro de Bolsonaro no passado, Marcos Pontes, assisti um podcast com ele de 5 horas. Puta que pariu. A experiência que ele teve lá no espaço, ele só ficou 11 dias lá. É uma coisa extraordinária. Ele via 16 dias e 16 noites em apenas 24 horas. Porque ele tinha que ficar numa sonda espacial que fosse numa velocidade que acompanhasse a órbita da Terra para você não se perder no espaço. Então ele via 16 escuros e depois 16 dias também. Então ele ficava meio perturbado da cabeça. Então o que ele fazia? Ele olhava o relógio, ele tinha que dormir 5 horas. Aí ele fechava o negocinho para não ver nada, acordava depois. Foi da Lua, da Terra. Vê que viagem. Nós vemos. Ele passou 11 dias lá. E em cada dia, como ele ia numa velocidade X, ele via 16 dias, 16 noites. 16 mudanças, de dia para noite. 16, dia para noite, dia para noite. Aí o que que acontece? Aí o que que acontece? Ele voltou surdo, ele voltou um monte de coisa, né? Lascado pra caramba. Porque a desse. Não, você perde a visão, você fica com a pele descamada, os dedos atrofiam, os órgãos ficam horrível. Porque lá é vácuo.
Não, ele está surdo de um ouvido, a densidade óssea dele é menor, a coagulação sanguínea é mais lenta, um monte de fator diferente. Mas ele está bem. Só que ele disse. E ele se preparou durante 5 anos, né? Não é tipo assim, Brenda foi para Smart Fit, amanhã eu vou, pode me levar. Não. Vocês e tem gente que fica, o que a galera os chineses, os russos estão querendo levar um cara para Marte, né? Vai demorar 1 ano para ir, 1 ano para voltar e vai ficar 6 meses lá. Então imagine como esse cara vai, ele tem que se preparar muito fisicamente. Oi? Não, você já eu tive aquele filme, né? Perdido em Marte. Já pensar se você gritar e ninguém, meu irmão, pode se largar. É melhor se perder em Olinda e perguntar para alguém onde está o lugar, né? Gente, A, B, C, D. A, B, C. O que foi que aconteceu aqui? Eu perdi um gene. Como é chamado esse evento? Deleção. Eu deletei um gene. A deleção. Por incrível que pareça, é. Aquele que tem pior sintomatologia, piores manifestações clínicas na espécie humana, sempre é o de adição. Engraçado, eu também pensei isso. Deletou um gene, pô, ficou sem um braço, sem um órgão. Deleta, você sofre. Mas geralmente as deleções que já aconteceram em ratos são deleções que danificaram um pouco o sistema respiratório dele, mas não mataram o animal. Tá bom? E aqui, gente, olha, nós temos um processo bastante interessante, ó. A, B, C, D, aí ficou A, B, C, D. Tipo um gene, não sei da onde veio, se encaixou no lugar no D. O D não foi transformado no Z. O D desapareceu e o Z apareceu da onde ninguém sabe. Este processo, onde um gene bem distinto aparece ao acaso, a gente chama de translocação. 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 Existe uma síndrome, pessoal, chamada de cri do chá. Sabe o que é cri do chá? É a síndrome do miado do gato. O bebê acorda e chora como se fosse um gato, porque ele tem um dano nas cordas vocais. A translocação, ele deve ser a coisa mais angustiante. Talvez de madrugada. Agora vem como são as coisas. Eu te contei o negócio do gato, né? Apareceu de novo. Agora eu tenho 2 gatos em casa. 2, meus mesmo. Só que os 2 estavam dentro do quarto e a gente escutava miado lá embaixo. Sério mesmo. Aí eu não desço mais. Eu não desço, não. Eu não desço, não. Quê? Não, não. O que acontece? Segundo espírito amiga minha, tá tudo bem, tá protegendo nossa casa, mas eu não quero que me proteja. Eita, eu já vi. É verdade. Não, mas a gente vai comprar um apartamento em Campo Grande agora. E o que que vai acontecer? Eu vou vender aquele carro branco. Vocês estão vendo ali, vou vender, vou comprar um carro menorzinho, um Gol com uma porta só, sem som, sem nada, para comprar um apartamento. Depois eu troco de veículo. É investimento, né, gente? É investimento. Tô com saudade. Quando eu vou entregar meu carro na próxima semana. Já chorei já. Eu sou muito apegado a ele. E já me levou para tantos lugares massa. Caramba, é lindo, Cruz. É, chora. Eu me apeguei ao meu carro. Eu chamo ele meu albininho. Meu albininho, bichinho, meu albino, meu azinho. Eu não queria que ele fosse embora. Anotaram aí, gente? Eu vou ensinar para vocês rapidinho polialelia dos coelhos para a gente terminar nossa aula. É só 10 minutinhos, tá? Para a gente ir embora para o meio ambiente. Simbora para o meio ambiente. Polialelia dos coelhos. Coelho cruza, viu, velho? É, um mês e 15 dias, um mês e 3 dias. É bem assim. 35 dias dentro do mar.
E vocês viram como é o sexo do coelho? É o negócio mais sem graça do mundo. Só isso na coelho e ele se joga assim, cansados. Eu já cansado se foi. Como tu é fraco. Como é? Ô, Brenda, como foi aquela conversa que tu fosse pesquisar o nome do local? Como era o nome? Motel Vitória Regia. Esse é um motel safadinho daqui. Aí, minha filha. Ó, gente, alelos múltiplos vão falar de coelhos agora para gente terminar. Diga. Ah, não, bicho. Não, não, não. Tô dando aula, meu irmão. Filho, eu tô dando aula, filho. Ainda até 9 horas. Até 9 horas. O que foi que aconteceu? Fala aí. Eu sei, mas assim, que bom, fico feliz por você, meu filho. Tô torcendo por você. Mas assim, e os escanteios, tá batendo direitinho? Tá certo escanteio. Tá certo, então, perfeito, então, ótimo, ótimo. Cheiro, tchau. Pronto, Alelos juntos, estou ganhando, pô, é o meu, na realidade, é o meu sobrinho. Ele bota na minha bet para apostar, miserável. Acertar tudo, velho. Ele é bom. Nessa semana, eu e ele ganhamos 500 contos junto, pô. Ele é muito bom. Eu digo, ele vai estudar matemática. Ele, não, vou estudar mercado e aposta. E ele acerta direitinho. Ele botou 150, aí eu tô ganhando 250. Ele botou 30 e tá ganhando 290, pô. 30, mas que ele fez não sei o que, dois canteiros aqui, um cartão amarelo ali. Eu disse, tá com a porra. Isso não vai dar certo, não. Ele tá ganhando, pô, tudo isso. Ele tem 15 anos. Gente, Gene aqui, ó. GNC, aqui, ó. GNC. GNC pode deixar o coelho de várias formas. Ou deixa o coelho selvagem. Sabe o coelho selvagem, gente? Selvagem é um coelho marrom. Ou ele deixa o coelho chinchila. Chinchila é um coelho que é cinza. Ou deixa um coelho Himalaia. Olha o nome, velho. Que é um coelho branco com focinho preto, a caldinha preta, aquela bolinha que ele tem, as orelhas pretas. Todo branquinho, pretinho nas extremidades. Ou deixa ele maconheiro e branco, que é o albino. Albino, selvagem, chinchila, Himalaia. Beleza? Lembrando que a sequência é essa. Um domina sobre o outro. Um domina sobre o outro. Tipo assim, selvagem domina sobre os três, chinchila domina sobre esses dois, Himalaia domina sobre o... Qual é o recessivo, então? Então, pela própria lógica, se é um gene Czão, o albino é Czinho, Czinho. Beleza? O resto, todos os outros são dominantes. O que você tem que se lembrar para o vestibular é o seguinte, ó. Como é o genótipo desses coelhos? Genótipos desses coelhos. Tá bom? Genótipos. O que significa genótipo, gente? O genótipo. Pronto, vamos lá. O primeiro coelho, eu vou colocar aqui número 1, número 2, para a gente não cansar tanto, número 3 e número 4, tá? Como é o genótipo do número 1? É assim, ó, preste atenção. Ele é Czão, Czão. Beleza? O genótipo do selvagem. Como é o genótipo do chinchila? Czão, Czão, CH, CH. Entenderam por que o CH, CH? É porque está referindo a chinchila, né? Como é o genótipo do Himalaia? Czão, Czão, HH. Tem lógica? E como é o genótipo do albino? Cezinho, Cezinho. Então,
O albino sempre é pequenininho, né? Preconceito da porra, né? Azinho, azinho, Czinho, Czinho, Bzinho, Bzinho. Xzinho. Pode ser Xzinho, Cidinho, pode, meu filho. Fica à vontade. O importante é que você entenda. Anota essa parte aí, que eu... Mentira pode ser tesão. TH, Celina. Pode. É a mesma coisa que todos os outros. Isso. Que a gente vai resolver questões na próxima semana sobre isso, pra gente treinar. Viu? Que bicho danado, velho. Acerta tudo. E aí, galerinha, tudo de boa? Minha mãe falou de tantas coisas nessa aula, não foi? Para variar de vida. É que isso acontece. A aula da noite a gente precisa interagir mais mesmo. Porque todo mundo está cansado. Aí a pessoa fica mais acordada, bate papo. É bom demais, fofoquinha, né? Bem, irmão, é lindo. A mulher é impressionante, uma mulher resistente, né? Sério? Olha aí, botou para fora. Gol. Filhotes, quando vocês terminarem, me avisem que por hoje. Oi, que lindo! Por hoje é só. É lindo, eu acho bonito demais. Ele poder desenhar. É o que ele pode se importar, o bicho. Ele arrancando a bolsa do minhoca. Eu acho. E aí, gente? De boa, tá? Por hoje é só. Ué? Não peguei.